Chu. Glória a Deus, glória a Deus, graça e paz, amigos do canal do YouTube, do Facebook. Deus é lindo, 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 lindo. Mas Demirzinho, por que você tá feliz assim? Ganhou na loteria? Entrou uma quantia considerável de dinheiro na conta. Faz 25 anos, cara, que meu nome foi tirado da lista negra do inferno e escrito não no livro do Guinness, não na calçada da fama, mas no livro da vida. Jesus, desde então, Jesus é suficiente na minha vida. Como diz, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Glória a Deus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Davi, quando estava no deserto, cara, que ele deixou o palácio, né? Porque seu filho Abisalão iria entrar para tomar o trono dele. Seu filho Abisalão iria tentar assumir o seu lugar, sentando no trono. Mas naquele mesmo lugar, a Bíblia, o Espírito Santo chama Davi de rei. Não quer dizer, Abisalão não era o rei, Davi era o rei. E então ele estava numa terra deserta, onde estava frio, onde não tinha pão, nenhuma roupa de agasalho. Então Davi expressou assim: em uma terra fria, onde não tem pão, nem água e nem agasalho, a minha alma tem sede de ti. Em uma terra fria, onde não há agasalho, onde não há pão, onde não há água, a minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus da minha salvação. Então Deus é suficiente. Quando você tem Deus como suficiência na sua vida, não importa o que aconteça. Lá em Jeremias, se eu não me engano, capítulo 9, versículo 24, Deus, ele disse assim, ó: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força. Olha só, e nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor, e saber quem eu sou e que faço. Então, quando você busca se relacionar com Ele, quando você busca ter intimidade com Ele, Salmo 25, 14 vai dizer que a intimidade é para os que temem. Então, onde tem intimidade, segredos são revelados. E quando os segredos são revelados pela sua intimidade em Deus, você começa a entender o porquê do porquê. E quando você entende o porquê do porquê, você se acalma. Você não foge da cruz, você não fica desesperado. Você não agradece só pelas portas abertas, mas você agradece também pelas portas fechadas. Porque você entende que é como um hino diz: a porta fechada é Ele, a porta aberta é Ele, a tempestade é Ele, o vento é Ele.
Você não se desespera. Então em tudo você glorifica, em tudo você exalta o nome dele, porque só ele é digno de toda honra, toda glória, toda aceitação. Davi, ele expressou, olha como Davi expressou, ele disse: eu sou como um cão no deserto. Ele dizia assim: somos como uma fumaça que de repente ela aparece e desaparece. Lembra quando você abre uma tampa da panela de pressão? Você acabou de cozinhar o feijão, tirou a pressão, você abre, sai aquela fumaça, mas depois desaparece. Então nós somos assim, cara. Somos assim. Fui levar minha mulher no postinho e pra cima ali morava uma moça que ela partiu até então. E eu tinha até esquecido, já faz tempo. Aí eu falei pra minha mulher: onde tal pessoa tá morando? Eu ia perguntar pra minha mulher: será onde ela tá morando? Ela não mora mais aqui? Aí lembrei que Deus a tinha recolhido. Então a gente tem que agradecer, porque a gente não é nada. De repente estamos aqui, de repente não estamos mais. E a vida após a morte, sabia? A vida após a morte. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui, uma reflexão aqui, uma reflexão, cara. Queridos, certa feita Davi, ele disse assim, ó, que a casa dele era mais importante do que a casa de Deus, porque Deus vivia numa tenda, mas sempre foi assim, Deus vivia de tenda em tenda, mas a casa de Davi era de cedro. E ele então ficou preocupado, que ele queria construir uma casa para o Senhor. Mas só que lá na frente Deus falou que ele tinha sangue na sua mão, né? Porque Davi era homem de guerra. E ao mesmo tempo ele era cantor, poeta e homem de guerra. E Deus falou com o filho dele, que era Salomão, né, que construiu o templo. Mas Davi tinha essa preocupação. Então ele disse para o profeta Natã, falou assim, ó: faz tudo quanto estiver no teu coração aí. Mas naquela noite, Deus veio a Natã e disse: fala para o meu servo Davi, eu estou pedindo para que ele construa casa para mim. Eu sempre habitei em tendas e nunca disse para o juiz falarem para o meu povo, falarem para os reis que eu precisava de uma casa. Você está entendendo? Sabe por que Deus ele preferia ficar em tenda? Porque quando as pessoas iam na tenda, as pessoas iam por causa da presença dele. Ia por causa da presença dele, queridos. Muitas vezes hoje as pessoas procuram um templo exuberante, brigam pela fachada e pelo nome da denominação. E muitas vezes não defende nem o evangelho, defende a denominação, a cultura da denominação que serve. Hoje existem uns templos extraordinários. Tudo bem, se você é de um templo extraordinário, com 4 mil células, ou que nem lá em Alphaville, na Igreja Batista da Lagoinha, onde 20 mil membros tem a igreja. Olha o tamanho dessa igreja.
Mas não fique abismado com o tamanho do templo. Não fique abismado, né? Hoje, muitas das igrejas estão pintando a igreja de preto e colocando jogo de luz. Então as pessoas chegam assim, ó, e ficam abismadas, deslumbrante com o jogo de luz. Não, cara. Sabe por que ele vivia em tenda? Porque a prioridade na tenda ali era ele. Era ele. Era ele. Seja confortável, fique confortável no teu templo. Tenha espaço, sim, mas que a presença dele seja a prioridade. Não se encante com o jogo de luzes. Não se encante, não. Que a presença dele seja a prioridade. Adore a ele. Mas Davi, mesmo sabendo que a casa dele era de cedro e Deus vivia em tenda, ele disse: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Ele não disse assim, ó, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar na sua casa 1 ou 2 dias, não. Ele disse todos os dias da minha vida. Então, por mais ainda que a casa dele era de cedro e Deus vivia numa tenda, mas ele queria estar lá na tenda, na casa de Deus, com Deus, contemplando a sua formosura. Contemplando a sua formosura. É que o que eu vou falar aqui hoje, queridos, é que as pessoas estão na presença de Deus, mas estão contemplando tanta coisa, contemplando os defeitos do outro, contemplando o erro de uma denominação, o erro da outra. Se esqueceram de contemplar a formosura de Deus. Quando Deus disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, não é que o templo seria mais deslumbrante, não. Ele está falando da presença. Da presença. Porque não adianta o templo ser tão deslumbrante. O templo ser a prioridade, não ele. Lembra? Quando Jesus nasceu, não tinha lugar na estrebaria. E ele nasceu e Maria colocou ele numa manjedoura. Olha só, eu sempre preguei que Jesus tinha nascido numa manjedoura. Ele não nasceu, né? Maria colocou ele ali. E aquela manjedoura até então nunca foi conhecida. Mas depois que ela colocou Jesus ali, quando fala de Jesus, fala da manjedoura. Que a prioridade seja ele. Porque aonde ele chegar, se você é uma pessoa desconhecida, mas se você aceitar ele como Salvador, você pode até não se tornar uma figura pública aqui na terra. Mas só de você aceitar ele, você vai ser a pessoa mais conhecida no céu e no inferno. Porque no momento que você aceitar ele, o teu nome vai ser apagado da lista negra do inferno. O diabo vai ter falta do teu nome lá e o teu nome vai ter escrito no livro da vida. Então seja como Davi, que Deus vivia em tenda, e a casa dele era de cedro. Mas ele queria estar na casa de Deus, não pelos fictícios, mas pela presença dele, por causa da presença. Ah, não te caçu, alabra sui de fácil, camaná sui pras terra neia, e de plá subir. Nedébia chama e de plaço pra neia quebeque, anaço e prasteia que me cou subi. Nera su maravilha.
Que a prioridade seja a presença. A presença. Quem buscava a Deus na tenda ia por causa da presença. Não tinha nada ali para atrair, para roubar. Roubar o lugar de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 24, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior, e ouvindo a falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Ouvindo falar de Jesus, a prioridade quando ela veio foi Jesus. Não foi olhar o que a multidão estava falando. Não foi olhar se alguém estava fazendo certo ou não. Porque enquanto a gente fica olhando o erro dos outros, as pessoas estão fazendo certo ou estão fazendo não. Falar mal das igrejas, falar das pessoas, apontar o erro do pastor, apontar o erro do vizinho, se torna prioridade. Jesus perde a prioridade. Mas não. Ela estava focada em Jesus. Porque quem iria resolver o problema dela era Jesus. E uma multidão não iria impedi-la. Porque ela não iria tocar nele publicamente. Ela iria tocar nele secretamente. Então ela dizia: se tão somente eu tocar na sua veste, sararei. Querido, estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu não sei, todas as vezes que tem uma tempestade por dentro, é que eu falei. Ao contrário, talvez a pessoa fala assim: o Demirzinho está contente, Deus é lindo, 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 lindo. Ele ganhou na loteria uma quantia considerável, caiu na conta dele. Ao contrário, todas as vezes que tem uma ventania por dentro, então eu venho para a palavra. E quando eu venho para a palavra, querido, o sofista da Galileia, ele vem por dentro e apazigua as altas ondas, a ventania que está por dentro de mim. Então ela dizia: se tão somente tocar suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Querido, nós lemos aqui que aquela mulher havia padecido muito com muitos médicos. Em vez de melhorar, no português claro, ela tinha ido a pior. Já ficou sabendo de pessoas que foi no hospital e voltou pior? E outra voltou com uma doença que não tinha. É o que estava acontecendo com ela. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com os melhores médicos, e em vez de melhorar, tinha piorado. Nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Por quê, queridos? Porque antigamente era proibida a anatomia. Anatomia é estudar o corpo humano. Era proibido se aproximar de um corpo
uma pessoa morta e estudar a anatomia, era proibida. Hoje os médicos sabem da doença do exterior e do interior porque eles estudam. Hoje pode estudar o corpo humano. Hoje eles fazem experimento com remédio em animais e também no corpo humano. Então eles sabem das doenças no interior e no exterior. Mas aqueles médicos, por não permitir anatomia naquele tempo, porque já era o Novo Testamento, mas porém Jesus não tinha ido à cruz ainda. Então ainda cumpriam em algum requisito a lei. Então ela estava pior. Eu já vi pessoas até que deram remédio errado para ela no hospital. Um caso das pessoas ir a óbito. Então, como eles não entendiam da doença no interior dela, eles passavam um remédio e ela ia piorando em vez de melhorar. E ela gastou tudo que tinha, mas ela ouviu falar de Jesus. E observe que quando ela chegou tinha uma multidão. Mas ela veio secretamente, porque se ela se manifestasse publicamente, observe que inteligentíssima e cultíssima, porque não ficou com coisinha. Enquanto a multidão apertava para ver quem era ele, um falava do outro, era interesse para ver o que Jesus ia fazer. Ali estavam os doutores da lei, você entende, com interesse, um falava de um falava de outro. Querido, hoje está assim, um fala de um fala de outro, fala mal do outro, fala mal do outro. E se você ficar junto falando, você não toca em Jesus. Tô naquela igreja e nunca senti nada. Porque você fica nos grupinhos. Porque você fica de disse-me disse. Porque você ouve a palavra e mal digere a palavra, em vez de ir embora, fica na porta da igreja falando de A e de B. De A e de B. Aí chega em casa e vem de agradecer e se prostrar diante daquele que tudo pode. Começa a falar dos problemas que tem na igreja para a família. A família fala, eu não vou mesmo em igreja. Seja uma benção, mas não uma barreira. Mas não um impedimento para aqueles que querem tocar. Ajude as pessoas da sua família a tocar em Cristo. Ajude elas a conhecer a Cristo. Fala dele para as pessoas e não dos problemas que existem na igreja. Lá não dá para congregar, não. Porque você está olhando para a multidão. Aquela mulher chegou de forma secreta. Se ela se manifestava publicamente, ela seria apedrejada ou tirariam ela dali. Porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue, quando a mulher estava nessa situação, que era menstruada, ela tinha que ficar longe do marido por 7 dias. Agora, ela tinha sido excluída, porque era com frequência esse fluxo de sangue. Já fazia 12 anos. Então ela foi excluída da sua casa e da sociedade. Então ela, ouvindo falar de Jesus, ela veio falar com quem podia incluí-la de novo no terreno social. Você começar a olhar para a multidão, para aqueles que falam de A e B. Tem pessoa que fala, é por isso que eu não vou, por causa que eu vejo isso. A mulher não falou isso. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia não fala que ela ouviu que tinha uma multidão perto dele e que apertava ele. Era por interesse. Não.
E ela então ficou aonde Jesus ia passar ali, com certeza ponhou ali algo na cabeça para que ela não fosse vista, e como se ela estivesse mendigando. E ela tocou, ela disse: se eu somente tocar na veste, sabe, Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adoradores, os verdadeiros adoradores. Porque pode ter o dom do louvor, pode ter o dom da palavra, mas se não for puro do coração, não acontece nada. Mas Deus, Ele não está procurando o bom, a boa adoração. Ele está procurando o adorador, porque se o adorador for cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, Davi disse assim, que o Senhor me retribuirá segundo a minha justiça. Quer dizer, se a justiça que você guarda, se a justiça que você segue é a de Deus, dá glória a Deus. Se você é honesto, se você é batuta para compartilhar aquilo que é seu com quem necessita, se você é uma pessoa que você ama o próximo e não fala mal do próximo, então a sua justiça é de Deus e você vai ser recompensado segundo essa justiça. Então ela ficou ali e disse: se eu somente tocar na orla. Você está entendendo, querido? Ficarei sã desse meu mal. E ela tocou e sentiu que secou a sua fonte. Opa! Senti que secou a minha fonte. Jesus me incluiu. Ele me incluiu. Eu posso se manifestar aqui agora, porque eu não sou mais ferida, eu sou curada. Ele me incluiu de onde eu fui excluída. E Jesus, sabendo quem era, mas Jesus disse: quem me tocou? Jesus está. Se você é honesto, cara, porque a Bíblia fala que é necessário que tenha dentro da igreja o joio e o trigo. É necessário que tenha dentro da igreja os bons e o mal, para que possa manifestar as obras dos bons. Se você é honesto, cara, para de olhar para a multidão, para de juntar uma multidão de disse-me-disse, para de juntar os podcasts que fica falando mal dos pastores que caiu, que fica falando mal dos escândalos. Para de juntar essas multidão de podcast, cara. Mas toque na intimidade com Jesus no secreto, para Ele te abençoar publicamente. Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Ele disse: bem-aventurados que choram. Sabe o que está dizendo? Bem-aventurado aqueles que não riem daquilo que faz Deus chorar. Tenha o mesmo sentimento dele. Quando você vê uma irmã fraca, quando você vê um irmãozinho fraco, ore por ele, mas não fale dele. Eu lembro que o Marco Feliciano, ele fala que quando adolescente, quando moço, ele vivia com um pé dentro da igreja e um fora da igreja. Aí chegou alguém e disse para uma irmãzinha da cabecinha branca do círculo de oração: olha, o irmão Marco Feliciano, ele não para nem na igreja e nem fora da igreja, ele fica aqui lá. A irmãzinha falou assim: um dia Deus vai jogar ele para dentro. Se junte com aqueles que são sinceros. Toque em Jesus no secreto, que Ele vai te apresentar em público. Mas para você ajudar pessoas, para você orar para os fracos,
para você orar para aqueles que estão cansados. Ninguém impediu essa mulher de tocá-lo. Ninguém vai me impedir de tocá-lo. Ninguém. Seja sincero por você em Cristo. Seja sincera por você. Pare de olhar para a multidão. Para, pelo amor de Deus. Jesus disse: quem me tocou? Pedro, o barbudão, disse: Senhor, a multidão te aperta. Já está que nem sardinha na lata. Mas Jesus não sentia nada. Jesus não sente. Eu estou falando de mim. Eu já fui no monte com meus irmãos. Nós era pastores de congregação, pastores voluntários. E a gente chegava ali no monte, queridos. Nós ia de peru. Esse irmão Deus já recolheu. A peru era desse irmão. E chegava lá, né, ficava falando mal do nosso pastor presidente da sede. Nós não aguentava a perseguição, que às vezes ele estava nos experimentando para nos... Deus estava usando o pastor presidente para nos experimentar, para nos utilizar, Porque assim, se a gente pede paciência, a matéria da paciência, Deus vai permitir problema para trazer paciência para nós. A gente fala que a gente quer amar que nem Jesus, Deus vai colocar pessoas difíceis no nosso caminho para a gente aprender a amar. Então nós descia da perua e sentava ali na grama, ali daquele lugar que nós chamava de monte, e ficava falando dos problemas da sede, ficava falando do pastor nosso. Depois de passar 40 minutos ali falando mal, a gente falava: vamos orar para ele. E orava com 15 minutos e ia embora, porque dava sono. Porque o Espírito não podia se manifestar na carne. Ele não podia se manifestar onde nós estávamos unidos. Para falar de uma pessoa que não estava lá, que não podia se defender. Jesus não sente nada quando nos unimos. Pode ser entoado o maior solo instrumentista, pode ser entoado o maior louvor, mas ele está interessado no adorador, porque se o adorador for honesto, se o adorador for piedoso, então o louvor também vai ser uma benção. Ele não está interessado na oferta, mas ele está interessado no coração do ofertante. Você não lembra o que ele diz lá no Evangelho? Se você maltratar um irmão, antes deixa a sua oferta, antes de ofertar, e vai pedir perdão para esse irmão. Por quê? Porque ele está interessado no coração do ofertante e não na oferta do ofertante. Lembra porque ele recebeu a oferta de Abel e não de Caim? Por causa do coração. Então Jesus disse: alguém me tocou. Alguém no meio dessa multidão me tocou com sinceridade, de forma sincera. Alguém me tocou com objetivo, me priorizou aqui. Alguém está aqui não para ouvir mexerico, não para ver a roupa, se a roupa da denominação é curta e da outra se é comprida. A denominação que corta o cabelo e que não corta, que usa de terno engomadinha, que não usa. Alguém me tocou, de mim saiu virtude. Virtude é poder para curar e para fazer coisa extraordinária. E aquela mulher inteligentíssima sabia que já era uma mulher que já estava incluída no rol social, que ninguém mais poderia julgá-la, porque o seu mal já tinha sido estancado. Enquanto
Enquanto crente fica dentro da igreja e com disse-me-disse, enquanto pessoas fazem podcast derrubando o outro, uns chegam e passam a conhecer e é agraciado pela graça de Deus. Então ela se manifestou. Foi eu que te toquei, Senhor. Ela prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Chama, lasteia subi, nedébia nasu, clama cheda, ideplaço, nene, ipa, indefaçu pra canteplas, sedébia deguesui. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Você é daqueles que está tocando Jesus no secreto, para Ele te abençoar publicamente? Ou você é daquele que a multidão do disse-me disse, que a multidão da desconfiança, que a multidão de eu não quero ser crente assim não, isso que eu nem vou? Ou você é daquele da multidão que tem todo pretexto para não beber da água? Certa feita, Jesus se colocou de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Rio de água viva correrão do seu ventre. Então pare de olhar para a multidão. Toque Jesus no secreto. Deixa a multidão e toque Jesus no secreto. Certa feita, uma mulher disse para mim lá: eu não vou na sede. Inclusive aquela mulher, ela tinha uma fama de contendeira. Eu estava chegando no ministério, eu não conhecia bem. Ela disse: eu não vou muito na sede, não, tem muito problema lá. Eu vou mesmo os dias que tem que ir, porque a ceia é junta com o campo, etc, etc. Vou vigiar então. Quem conhecia eu via que acabava o culto, eu saudava os irmãos em pé na tábua. Eu tinha que chegar em casa para ir no monte ainda. Quem conhece eu sabe que eu estou falando a verdade. Eu comecei a observar a Santa Ceia, porque nas confraternizações ela não ia, mas na Santa Ceia tinha que carimbar a carteirinha, então ela ia. Eu via que acabava o culto, ela ficava na porta da igreja, porque tem sempre um grupinho, já perde a benção ali mesmo, se é que recebeu, né? Ficava ali com disse-me disse. Então eu tô entendendo. Porque ela fala que tem problema. Ela é um dos problemas. Nunca tive problema indo na sede. Você tá entendendo, querido? Porque nós, ser humano, a gente tem que tomar cuidado. A gente é que nem ferro. O ferro, onde ele vai, o ferrugem vai atrás. O ser humano também. Se ele não tiver um problema, ele arruma um. Mas é melhor, queridos, fugir e arrumar problema é pro diabo. Eu quero fazer uma oração agora. A oração do secreto. E se você orar comigo agora, você vai tocar nele secretamente. E vai ser curada. E vai ser liberto. E vai ver uma luz no fundo do túnel. Vai ver caroços desaparecer. Se for mulher que quer conceber, que quer se engravidar e não engravida, você vai
Deus vai fertilizar o seu útero, em nome de Jesus, porque essa é a oração do toque em secreto. É a oração de desfocar, porque as pessoas estão focadas na política. Você entra nas redes sociais, é Lula, é Bolsonaro, é Lula. Pessoas dando risada. Vocês iam postar assim, ó, aquele menino lá, esqueci o nome dele, aquele deputado novinho. Disseram assim, ó, tomara que a filha dele morra. Queridos, o diabo fala, eu vou embora daqui, porque estão fazendo pior do que eu faço. Estão querendo tomar meu lugar. Eu quero ensinar. E quero que vocês saibam que o rei da ruindade sou eu. Estão me superando, o diabo tá falando. Fora os crentes que tudo é o diabo. Tem crente que fala mais no diabo do que em Jesus. Você vai conversar com ele, o diabo tá furioso comigo. O diabo tem raiva de mim. O diabo. Ele fala 1000 vezes no nome do diabo e uma no nome do Jesus. Desço. Então, primeiramente, aqueles que vão aceitar Jesus, levante a mão comigo e diz: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte à vida eterna. Toma a direção da minha vida, da minha família. Em nome de Jesus. Procura uma igreja mais perto da sua casa. Procura o pastor da igreja, fala assim: eu aceitei Jesus. Através de uma live no Facebook. Não precisa falar o meu nome, não. Fala de Jesus. Agora vamos fazer a oração do secreto. Senhor Jesus, fortalece-me enquanto me empenho em ser mais parecido com o Senhor, sincero, honesto, confiável. Obrigado por me sustentar enquanto vou alcançando o seu padrão. Ó Deus, que esta pessoa que está comigo nessa live, que vai assistir essa live depois, possa tocar no Senhor. Porque ela está desfocando da multidão desse mundo, que está focado quem é presidente, quem não é, vai ser condenado, quem não é. Ela está desfocando das pessoas, Senhor, que riem daquilo que faz Jesus, o Senhor, chorar. Ela está desfocando da política, ela está se desfocando da multidão do disse-me-disse. Ela está se desfocando daqueles que apoiam o aborto, daqueles que diz que ama a criança. Ela está desfocando daqueles que apoiam a ideologia de gênero. Ela está desfocando, Senhor, está desfocando e está focando no Senhor. Ela quer tocar no Senhor agora secretamente. Então, que essa mulher que ainda não tem filho, que quer ser mãe, segundo a sua graça, a sua infinita misericórdia, ela possa ter o seu útero frutificado agora. Essas pessoas que têm caroços cancerosos, em nome de Jesus, que elas possam tocar o Senhor secretamente, esses caroços possam desaparecer, a leucemia no sangue, distúrbio, Senhor, que ela tem psicologicamente, em nome de Jesus agora. Todos os demônios que se opõem contra essas pessoas, pressionando ela no vício da droga e da bebida, sai agora. Sai do caminho dessa pessoa, porque ela está tocando secretamente em Cristo agora. Já está sentindo que o mal dela está indo embora, que ela está sendo liberta. Ela tinha sido incluída no grupo de alcoólatra, ela tinha sido incluída no grupo de entorpecente, ela tinha sido incluída no grupo, Senhor meu Pai, do lesbianismo. Mas agora, deixa ela agora, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima. Fui.